Olá, eu sou a aluna Keila Rodrigues, faço História, estou no quinto semestre, do curso de História ofertado pela Universidade Estadual de Goiás, através do Polo CA de Águas Lindas de Goiás, e como solicitado eu vou apresentar os slides que eu produzi sobre a psicogênese da língua escrita, na disciplina de conteúdos e processo de alfabetização. No material estudado, a gente constata que a criança, durante o desenvolvimento da sua escrita, ela passa por alguns níveis, E alguns pesquisadores, entre eles Anna Teberoski e Emília Ferreiro, as mais conhecidas, elas classificaram os níveis que a criança passa, no desenvolvimento da escrita. O primeiro nível é o nível pré-silábico, e cada nível ele tem suas características, E a gente vai observar aqui algumas dessas características e algumas atividades que a gente pode trabalhar nesse nível. No nível pré-silábico, que é o primeiro nível, a criança ela não busca ainda correspondência com o som, Ela escreve e desenha. Para ela isso tem o mesmo significado, ela ainda não diferencia letras de números, demonstra que ainda não entende que a escrita é a representação da fala. Nessa fase, a criança ela pode repetir letras, ela pensa que não pode repetir letras, numa mesma palavra, então para ela isso é o correto. Então se tem uma palavra que vai ter uma letra repetida, ela vai omitir essa letra e na mente dela isso vai estar correto. E ela usa geralmente a letra do nome para escrever tudo. Então, a criança, por exemplo, que chama Ana, ela vai utilizar muito a letra A nas palavras que ela tentar escrever, nas hipóteses que ela começar a escrever. Nessa fase, a gente pode trabalhar algumas atividades para ajudar a criança a evoluir, desenhar e escrever o que ela desenhou, usar, reconhecer e ler aquilo que ela desenhou, fazer bingo de letras, conversar com ela sobre a produção a função da língua, da escrita, ter contato com diferentes textos, gêneros textuais, história em quadrinhos, receitas, e aí a partir daí ela vai começar a evoluir dentro desse nível, e introduzir a distribuição espacial do texto e orientação das frases, mostrar que a escrita é da esquerda para a direita, de cima para baixo, tudo isso ajuda a criança a evoluir dentro desse nível. E aí o nível seguinte é o nível silábico, Nesse nível, a criança ela já busca na escrita registrar com uma letra ou um sinal cada sílaba oral, que ela escuta. Ela faz registro gráfico toda vez que pronuncia um som da língua. Para escrever, ela usa uma letra que tem correspondência com cada sílaba da palavra, geralmente a vogal, E ao escrever frase, ela pode usar uma mesma letra para cada palavra, Usar uma letra para cada palavra. E ela aceita que não é preciso muitas letras para escrever, apenas o necessário para representar a fala. Então, nessa fase, ela já consegue entender que ela escreve aquilo que ela fala, É a representação dos sons, A escrita. Ela já percebe isso. No caso dos exemplos que a gente tem aqui, essa criança no nível silábico, ela escreveu aqui elefante, ela colocou o E, outro E, Então ela já tem essa noção que a escrita é a representação da fala. Algumas atividades que a gente pode trabalhar com a criança nesse nível é escrever pequenos textos memorizados, parlendas, poemas, músicas que elas conheçam, trava-línguas, Completar palavras com letras que para evidenciar seu som, o camelo. Aí a criança vai completar aqui com as vogais, Relacionar personagens a partir do nome escrito, ter contato com a escrita convencional em outras atividades, reconhecer letras e palavras em pequenos textos, memorizar textos, com sua grafia, fazer cruzadinha, completar lacunas em textos, fazer autoditado, tudo isso são atividades que ajudam a criança a evoluir dentro do nível silábico. Seguindo o nível silábico, a criança ela vai para o nível silábico alfabético. Nesse nível, a criança ela já começa a representar algumas sílabas com mais de uma letra,
né? Então ela já começa a fazer a correspondência correta aí, e em geral acrescenta a vogal à letra que traz em seu nome o fonema representado, né? No caso aqui é um exemplo, branco, ela pode escrever. Percebe que existe sílabas simples, sílabas complexas, né? Ela percebe que o pá é diferente de prá, por exemplo. Ela usa mais de uma letra para representar o fonema quando necessário. Ela atribui valor sonoro em todas as letras e assim por diante, né? Nós temos aqui o exemplo, o futebol, ela omitiu apenas o L, né, final. Vovô, ela inclusive já acentuou, então ela já tá bem, tá evoluindo aí dentro, né, da sua escrita e já tá representando aí atribui o valor sonoro em todas as letras, né? O caminhão, ela inclusive colocou o tio aqui porque ela sabe que tem um A sonoro aí, um A nasal, né? Atividades que favorecem, né, dentro desse nível, a criança evoluir. Ditado de palavras conhecidas, generalizar os conhecimentos para escrever outras palavras, né, que ela já conhece, por exemplo, associar o G do nome Gabriela para escrever garota, gaveta, gafanhoto, enfim. Produzir textos, né, a produção de texto ajuda bastante a criança evoluir, reescrever história, fazer caça-palavras, né, autos ditados também, a criança escrever aquilo que ela vê, né, a imagem, tudo isso são atividades favoráveis dentro do nível silábico alfabético. O próximo nível é o nível alfabético, né? Nesse nível, a criança ela já utiliza uma letra para representar cada fonema de uma sílaba oral, né? Então aqui ela já faz a representação da fala, né, na escrita. Ela já entende as convenções ortográficas, né? Então aqui ela já está a criança no nível alfabético da escrita, ela já evoluiu bastante, né? E aqui cabe ao professor, né, que está trabalhando com essa criança, apenas fazer as correções, né? E sempre tá falando do uso adequado da língua, da escrita, né? Seguindo os padrões gramaticais, as regras gramaticais, né? E a criança também começa nessa fase a pensar em questões que existem em letra que representa vários sons, né? Algumas atividades para a criança evoluir dentro desse nível, né? É necessário propor muitas atividades de leitura para desenvolver a fluência e a compreensão dos textos, escrita de lista de palavras que apresentem as mesmas regularidades ortográficas, né? O exemplo que a gente vê aqui do lado, a criança, ela, inclusive, aqui em RAM, ela colocou 2 As para representar esse A nasal aí. Na frase, né, ela já sabe a questão do espaçamento, ela colocou, representou fonemas certinho, né, sílabas, 2 letras para cada sílaba, né, colocou o acento no E. Então, a criança no nível alfabético, ela já está relacionando o som que ouve à escrita, né, e já conhece as convenções ortográficas. Aí cabe ao professor trabalhar para essa criança evoluir aí, né, com atividades de produção de texto, leitura, escrita, identificar, né, a grafia correta e a grafia incorreta e assim por diante. E foi isso, né, eu utilizei o material disponível, né, na, na, na bibliografia da atividade, pesquisei também em alguns sites e em alguns livros que eu tinha disponíveis. E um abraço, bons estudos a todos.